Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. E o programa de hoje traz um tema muito especial, a adoção. Isso porque no dia 25 de maio foi comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional da Adoção. Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje no programa a Fernanda Arruda, que é a fotógrafa e tem uma exposição que foi até o dia 25 de maio aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite. É isso, a exposição ficou até dia 25 aqui na Câmara e agora foi para onde? Exatamente, agora ela vai ser exposta no dia 29, num evento em Balneário Camboriú, que é em comemoração também ao Dia Nacional da Adoção, das 8 às 12 horas na Praça Tamandaré. Nesse primeiro bloco também está conosco uma mãe que participou, que foi tema também da exposição da Fernanda, que é a Maria Denise de Orde. Boa noite, tudo bem, dona Maria? Tudo bem. Bom, e a senhora adotou há quanto tempo? Vai completar 14 anos já. 14 anos. É um menino ou menina? Um casal. Um casal? Nós adotamos o Luciano com 1 ano e 9 meses e a Ana Carolina com 2 anos e 4 meses. Eles vieram juntos. Ele é tio dela. Ele é mais novo, mas é tio dela. Mas se tratam como irmãos. Desde pequenos já como irmãos, convivem Sim. como irmãos através da adoção. Sim, isso mesmo. E não tinha, até por conta da lei da adoção que prevê o grupo de irmãos, né? A gente não quis separar, porque o juiz fez essa solicitação, né? Como eles viviam como irmãos juntos na mesma casa, era um contrassenso separar. E a gente já tinha, uma das opções era justamente crianças maiores e poderia ser 2. Porque quando você procura um perfil de um casal que quer adotar, normalmente ele quer um recém-nascido, bebê, menina, loiro, olhos azuis. Esse é mais ou menos o padrão. E aí a gente saiu um pouco desse perfil de adotantes, né? E aceitamos crianças maiores, né? Assim. E, de certa forma, é onde a gente tem o maior número de crianças, justamente as maiores que estão para adotar. E não são todos os casais que aceitam isso. Fernanda, a sua exposição Mãe é Mãe, traz quantas fotos? Ela traz a história de 20 famílias, são 20 mães fotografadas, que estão nesse contexto de adoção, que já adotaram, né? E eu quis mostrar com ela justamente essas famílias vivendo em harmonia. E é legal que tem na exposição, são em diversas fases, em diversas idades que as famílias estão já nesse convívio. Sim, exatamente. Tem desde mães que adotaram, que ficaram muito tempo na fila esperando e adotaram crianças pequenas, outras que não estavam esperando e, por consequência do destino, acabaram adotando. Famílias que têm um caso com 3 gerações de adoção, que estão na exposição, que é um caso bem bacana também. Crianças, adultos, mais idosos, tem várias histórias, todas com um quê de emoção muito forte. É uma diversidade de sentimentos ali e de histórias também. Fernanda, como que surgiu a ideia e o que motivou você a desenvolver esse trabalho, essa exposição fotográfica com esse tema adoção? Bom, na verdade, eu sempre quis fazer algo para o Dia das Mães. E em dezembro eu estava de férias e veio aquele clique, que a gente chama aquela inspiração, e eu pensei, não, esse ano, no ano seguinte, eu vou fazer e quero fazer algo para as mães. Mas mãe, o que eu vou falar de mãe? E eu comecei a procurar alguns temas. E então eu percebi que a adoção seria um tema bacana de mostrar, porque existe uma lacuna entre as crianças que estão no abrigo esperando por uma família e aquelas famílias que querem adotar. Então eu vi que existia esse contraponto. Eu pensei, por que tem tanta gente esperando e tanta criança esperando? O que tem nesse meio? Por que as pessoas não adotam? Então eu pensei, seja lá o porquê, se eu mostrar famílias que estão vivendo nesse contexto da adoção, em harmonia, processos que deram certo, pessoas que querem encorajar outras pessoas também a terem esse ato de amor, esse ato de responsabilidade,
de repente eu vou estar encorajando mais famílias, mais mães a se interessarem por esse tema. Então foi mais ou menos essa ideia que motivou a exposição. Dona Maria, a senhora que faz parte da exposição da Fernanda, que está ali com o seu casal de filhos adotivos, conta pra gente um pouco dos desafios antes do processo de adoção, durante o processo e depois sobre os desafios na construção do relacionamento e de sentimentos. Bom, bastante coisa para a gente falar, né? Sempre que se fala em emoção, em sentimentos, muitas coisas vêm à tona. Bom, a gente já é casado bastante tempo, eu e o Elcio, e a gente sempre tinha essa ideia de adotar. Então, como eu sou profissional, trabalho muito, a nossa vida é muito corrida, assim como a das outras mães da exposição, né? Normalmente a gente vai deixando a maternidade, às vezes, por um tempo mais tarde. Enfim, aí eu tentei um tempo engravidar e nós não conseguimos. Eu digo nós porque a questão de gerar um filho sempre são de duas pessoas, pode ser de uma também, né? Mas no caso da gravidez ela não aconteceu. Mas como a gente já pensava em adotar, foi uma consequência. Só que uma coisa interessante foi que antes de nós adotarmos, nós questionamos as famílias, porque a gente vem de famílias de origem italiana, em que tem primos, tios, avós, toda aquela família grande, e a gente queria saber também qual seria a percepção dos familiares com relação a isso. E aí todos aceitaram, dos dois lados, tanto do lado dele como do meu, assim. E aí nós entramos com o processo. E foi, de certa forma, no nosso caso, foi muito rápido, assim. A gente trocou o processo em julho, só que na época não tinha fila única. E nós fizemos toda a papelada e uma vez que o Fórum de Itajaí fez toda a liberação, nós entramos com o mesmo processo em 11 fóruns. E aí já tinha perfil. Nós conseguimos agilizar a reunião que acontecia no início do mês. No final do mês a gente já tinha todos os documentos necessários para isso. Então isso depende às vezes de um pouco da vontade de você agilizar. Enfim, nós colocamos em 11 fóruns. E aí acabou um deles nos chamando. E não demorou muito, porque em novembro a gente já estava com as crianças, mas teve um diferencial ali, a gente aceitou a guarda provisória. Na hora que a assistente social me chamou, eu fiquei muito em dúvida, chorei muito, porque como eu já tinha perdido um bebê, eu não queria perder de novo. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu falei para o Elcio, eu fico emocionada sempre que eu lembro disso, porque eu acho que ele deu essa tônica, assim. Eu sempre falo muito, ele nunca fala muito. E aí ele olhou para mim e falou assim, pensa, o pouco tempo que essas crianças ficarem com a gente, elas vão ficar melhor do lugar onde elas estão. E aí ele me quebrou, né? Eu fico cheia de argumento, assim, emocionada, poxa, mas a gente vai perder de novo. E aí, diante desse argumento dele, foi fundamental. Aí nós aceitamos guarda provisória. Quando a gente aceitou a guarda provisória, foi em outubro, em novembro eles vieram. Porque aí a assistente social, ela tem contatos também, né? E, de fato, o juiz nos chamou e ele dizia que ele não queria sair, ele ia sair no dia seguinte daquele fórum. E ele não queria sair sem que essas crianças fossem adotadas. Então, foi uma série de coincidências, assim. Só que esse processo foi estranho, porque normalmente a gente acha que, como agora está surgindo na novela, ela teve contato no abrigo com a criança, eu queria chamar um pouco a atenção disso, assim, para que esse tipo de serviço veja a coisa também de uma forma mais humanizada, porque novela é novela, mas na vida real foi meio assim, ele estava lá fora Ele estava fora do recinto, a gente estava lá dentro, eles vieram com as crianças e entregaram. Ó, você é o pai, pega. E saiu. Ninguém nem sabia quem ele era.
Então, eu achei tudo muito frio, assim, não houve um preparo, nós não tivemos preparo para isso. Hoje, talvez, já faz muito tempo, né, já vai para 14 anos, então talvez os processos mudaram. Eu conheço um pouco da questão social, eu sou professora e enfermeira, então eu ando nesse meio, eu sei que as coisas são difíceis, assim, falta profissional e tudo, mas há necessidade de uma aproximação sua com a criança, sabe? Aí nós ficamos um tempo lá fora com eles e já levamos. Então, de repente, a nossa vida era nós dois e daqui a pouco tinha mais 2 lá em casa. E aí no dia seguinte, quando a gente estava numa parte da casa, um acordou primeiro e depois o outro, assim. E aí eles ficaram perdidos, um olhando para nós e o outro olhando. Quando eles se viram, os 2 se abraçaram, assim. Porque você fala na construção do relacionamento. É difícil porque eu não gestei. E ele também não participou desse processo. E daqui a pouco eu era mãe. E a acepção da palavra mãe é muito grande. Não sai do nada. Ah, é um presente, era o que eu esperava a vida toda. Não é bem assim. Você tem a sua vida, eu não tive licença, eu tive que continuar trabalhando, eu tive que reagendar toda a minha vida em função disso. Foi a nossa escolha, mas essa escolha também não foi programada, não era naquele momento, enfim. A gente nunca está preparado assim, para essa questão. E, enfim, aí eles foram crescendo, a gente foi se adaptando, tinha um pouco de negligência, então a gente tinha que tratar das doenças, porque eles não vêm 0 quilômetros, né? Eles vêm com toda uma bagagem emocional, física, e a gente tem que estar disposto a parar essas questões, né? Resolver essas questões, doenças. E aí você precisa saber que nesse momento você tem que arrumar coisas que os outros não fizeram. Por isso que a criança está para adoção. Então, existe às vezes uma ilusão achando que eu vou adotar um ser humano perfeito. Não é assim. Não é assim que funciona. Nem um filho natural é assim. Ele também nasce com problemas. Então, levou tempo até que a gente tirasse da desnutrição, tirasse os medos. Eles gritavam muito à noite, tinham muitos pesadelos, até por conta de toda a história. Nessa época, eles tinham quantos anos? O Luciano tinha 1 ano e 9 e a Ana Carolina tinha 2 anos e 4. Só que a gente tinha uma coisa importante, assim, que era a família junto. Então tinha tios, primos, avós, amigos. A gente teve uma rede de apoio muito grande. A construção era compartilhada. Sim, exatamente isso. Eu penso que eu e o Elcio fomos apenas um instrumento, um canal. Na realidade, essa adoção foi bem compartilhada, com tios, avós. Então, eles de repente, eles não tinham uma família estruturada e aí eles ganharam toda uma estrutura. E hoje eu devo agradecer muito as minhas irmãs, a família dele, a minha família, amigos, tios, porque todos participam ainda hoje disso, sabe? E é muito interessante como isso se processa. Então, eles conheceram, de repente, várias vertentes de mãe, por exemplo. O Luciano, ele gosta muito da minha outra irmã. Então, outro dia ele estava dizendo que queria ser readotado por ela. Então, os laços foram se criando e eles foram aceitos na família. Eu acho que isso é importante. Esse amor incondicional de você aceitá-los do jeito que eles são. E é como qualquer criança, como qualquer filho. Não existe diferença de ser teu filho biológico ou de ser o teu filho do coração, como costumo chamar. Então, isso é importante, né? Fora que, assim, as questões, como você falou, da construção de relacionamento, não é fácil. Hoje eles estão com 15 anos, os 2, né? Porque a diferença deles é de 7 meses. E como que você lida com adolescente? E todas as fases são necessárias. Desafios aparecem a todo momento num relacionamento. Com certeza. Fernanda, histórias como essa, se são 20 famílias que se proporam a adotar e com crianças e jovens que foram adotados, quando você decidiu e pegou a máquina
agora eu vou lá realizar esse trabalho, é um trabalho social. Você imaginou que ia encontrar histórias de tanta profundidade emocional, de sentimentos como essa da Dona Maria? Eu fui surpreendida. Eu esperava encontrar uma situação e encontrei 20 outras situações que eu nem imaginava. Pessoas que passaram por processos, verdadeiras lições de vida, que me fizeram mudar pessoalmente as minhas visões, as minhas críticas, os padrões, como eu falo, os preconceitos que eu tinha sobre isso. Eu tinha uma ideia da mãe que tinha abandonado, digamos, o filho. Eu passei a ter outra ideia sobre isso. Eu tinha uma ideia sobre as mães que adotaram. Eu achava que era de uma maneira e ela não era exatamente como eu achava. Então, cada história dessa me fez aprender e me fez amadurecer essas questões. Isso foi muito legal, foi um grande aprendizado e tenho certeza que cada história tem um detalhe, uma coisa diferente e que com certeza essas mães, essas famílias fizeram a diferença na vida dessas crianças ou desses adultos, assim como eu procuro fazer a diferença na vida de outras. Então, acabou juntando uma rede do bem, uma rede de pessoas que se encontraram para fazer o bem. Isso foi bacana, assim, foi uma lição que me marcou bastante. Abelardo, peço para você se tem como colocar agora as fotos que estão nessa mostra Mãe é Mãe, que seguem agora para a Praça Tamandaré, em Balneário Camboriú, no dia 29. No dia 29 apenas. Isso. Se você tiver como expor as fotos para a Fernanda comentar um pouquinho e até a gente ver a foto entre esses arquivos selecionados, Fernanda, tem a da Dona Maria? A Maria Denise? Isso. Sim, tá passando aí agora. Tá aí, os dois filhos, o casal adotado. Essas são algumas cenas do making off, onde eu tive algumas parceiras também. Esse projeto ele só foi possível porque eu tive alguns apoiadores que foram grandes amigas, onde entraram, a Paula entrou com a maquiagem, a Dani entrou com as joias para as mães usarem durante as sessões, que também é um projeto super bacana, que fala sobre a gratidão, sobre pensamentos positivos. E a Dani Fux, que foi a que entrevistou as mães, para que tivesse um fragmento dessas histórias acompanhando a foto na exposição. Como é que foi o trabalho na hora que a Fernanda estava tirando a foto ali e que vocês decidiram, não, vamos mostrar a nossa família? Mas qual foi o sentimento nesse momento? Quando ela fez o convite inicial, eu relutei um pouco, assim. Eu disse que, não sei se eu quero expor, eu esperei o meu filho voltar de viagem, ele estava viajando, e aí eu queria que eles dessem o assentimento para essa exposição, né? E eu digo, por que eu digo que eu não queria expor isso? Porque eles sofreram bullying na escola. Ele sofreu bullying na escola, ela sofreu bullying. Por incrível que pareça, eles eram estigmatizados por serem adotados. E eu acho que isso é cruel. Então, como eu conheci a Fernanda, a mãe dela, enfim, eu disse, não, eu acho que está na hora de a gente expor isso. E aí foi ótimo, né? Primeiro, na foto, o ambiente que elas criaram foi fantástico, foi super amoroso, a gente foi muito bem acolhido, tudo. E era muito livre, assim, a gente expunha, né, as emoções e se permitir fotografar isso no momento que você está emocionado, foi muita confiança, assim, com relação ao trabalho profissional da Fernanda, né? Porque a gente não tinha medo de se expor. E a Dani, que foi a jornalista também que colheu essa história, foi muito importante, assim. Então, elas foram extremamente cuidadosas, porque ali realmente você mexe com muitas emoções, sentimentos, mas foi importante, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito mais campanhas desse tipo para desmitificar essa questão da adoção. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política.
A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje estamos trabalhando um tema especial, que é o tema da adoção. Esse programa é alusivo ao dia 25 de maio, que foi Dia Nacional da Adoção. E nesse segundo bloco também está conosco o Davi Santos. Ele que é escritor e o líder do movimento Brasil Sem Órfãos. Boa noite, Davi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Fala um pouquinho pra gente do seu livro, o que o seu livro traz e já conta pra gente o que é esse movimento Brasil Sem Órfãos, como é que ele surgiu e como é que é o trabalho do movimento. O livro ele surgiu numa conversa que eu tive com a minha esposa, Janaína, na madrugada de 2014, julho de 2014. A gente conversava naquela madrugada, na época nós morávamos ainda em Dallas, a gente estava num tempo estudando lá fora, e a gente conversava sobre o CIS, se nós não tivéssemos adotado a nossa filha. Nós temos hoje 2 filhos, nós temos a Cleo, de 5 anos, e nós temos o Rafael, de 1 ano e 5 meses. E a Cleo nós tivemos o privilégio, a honra, a alegria de poder adotá-la quando ela tinha ainda 4 dias de nascida. E ela tinha ali 3 anos e meio, e nós conversávamos naquela madrugada sobre onde ela estaria. Será que ela teria um quarto aconchegante, naquele frio daquela noite, com um cobertor, um quarto todo decoradinho para ela, com os brinquedos, com as coisas pink que ela tanto gosta? E onde ela estaria? Será que ela teria afetos, cuidado, acesso à educação, aprender uma segunda língua, no caso que ela estava aprendendo, contato com outras crianças da idade? E onde nós estaríamos também? E a partir desses pensamentos e desses questionamentos, naquela madrugada veio um pensamento muito forte à minha mente, que o plano B de Deus é trazer essas pessoas de volta para o seu plano A. Então nós acreditamos que há um sonho de Deus para cada um de nós, que há um desígnio, que há um projeto, e que muitas vezes o fato de vivermos numa geração, que eu denomino geração de órfãos, porque a Unicef, inclusive, ela diz que existem 153 milhões de órfãos no mundo. Se nós pegássemos todos esses órfãos e colocássemos numa geografia e fizéssemos dessa geografia uma nação, seria a 9ª maior nação do mundo. Você já imaginou uma nação completamente formada por crianças sem pai, sem mãe, vulneráveis, em situação de risco? Então a gente vive nessa geração. Mas o fato de, muitas vezes, pais biológicos ou reprodutores ou circunstâncias trágicas da vida levarem a crianças a essa situação de abandono, rejeição, vulnerabilidade, mesmo assim ainda há um sonho para ela, ainda há uma esperança. E eu vejo a adoção como essa resposta para essa crise de orfandade mundial. A adoção vem como uma palavra de esperança, uma palavra de amor, que ainda há esperança para essa geração, que muitas vezes não teve o privilégio de ter na sua família biológica um convívio familiar acolhedor, afeto, carinho, proteção, acesso à educação, mas a adoção pode ser essa solução. E aí, por meio desses pensamentos, dessa conversa na madrugada, surgiu a ideia do livro. E no livro nós relatamos a nossa história, o nosso testemunho de como foi a adoção, como eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, né, com relação à adoção. Nós, na época que adotamos a nossa filha, nós tínhamos 9 anos de casados, não tínhamos filhos, mas nós não somos estéreis, nós não temos dificuldade natural para ter filhos, mas ainda não tínhamos filhos. E a minha esposa, ela tinha muito desejo de ser mãe e eu muito desejo de ser pai. Mas a minha esposa, ela já cogitava a possibilidade da adoção. E nós tínhamos amigos que falavam, olha, Davi, você já pensou em adotar? Você já sonhou sobre isso? E eu sempre falava, não, quem sabe um dia, talvez. Mas, na verdade, eu tinha um coração muito fechado para a adoção. E quando a minha esposa começou a conversar sobre isso e a pensar sobre isso, o meu coração mudou.
E quando nós fomos colocados diante da oportunidade da adoção, mudou nossa história, mudou nossa vida. Então a gente relata um pouco essa realidade dessa geração que eu chamo de órfãos, a falta de paternidade, de uma maternidade presente, e eu apresento soluções, né? Levo o leitor, juntamente comigo, a refletir sobre a nossa sociedade e que tipo de resposta a gente poderia dar para essa crise. E uma delas se chama adoção. Você tem quantos anos, Davi? Você 34. E isso aconteceu há quanto tempo? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Isso. Vocês bem novos já estavam formulando essas ideias, esses ideais de buscar um vínculo diferente do tradicional, mesmo tendo a possibilidade de ser pai e mãe biológicos. Exato, exato. E aí surge, após essa experiência fantástica da adoção, surge o movimento Brasil Sem Órfãos, que eu digo que o nosso movimento tem como visão o seu próprio nome. Então, a imagem de um futuro que a gente idealiza, que gera paixão no nosso coração, é ver um Brasil sem órfãos. Hoje o Brasil, ele é o 9º país no mundo com maior quantidade de órfãos, país em desenvolvimento, né? São quase 4 milhões de órfãos no mundo, Davi, no Brasil. Você é da onde, Davi? Eu sou do Ceará, Fortaleza, mas resido aqui em Itajaí há 1 ano. O que trouxe você para Itajaí? O projeto do Brasil Sem Órfãos. Isso, nós estamos aqui juntamente com o Mevan, em parceria com o Mevan, mas o que nos trouxe para cá foi trabalho. Na verdade, o que nos trouxe para o Brasil de volta foi essa palavra de que era tempo de voltar para a nossa nação, para a gente fazer algum tipo de diferença, dar as mãos a alguém que já estava fazendo isso na nossa nação e ser voz para quem não tem voz, né? Então, o Brasil Sem Órfãos se propõe a transformar órfãos em filhas, por meio de um despertar espiritual, de uma conscientização social e uma criação de uma cultura de adoção. Então, hoje, essa é a nossa missão, essa é a nossa causa de vida, né? Achei bacana ele comentar esse processo de transformação, porque o que tu sentiu de ser transformado, eu também senti com a fotografia. Porque convivendo com essas mães, sabendo da história delas, desses filhos, os filhos se emocionando, contando de como foi essa acolhida. Tem alguns filhos da exposição que já são pais, que já são mães. Então, aquilo é muito forte neles. É transformar vidas, né? E ouvir eles falando dessa oportunidade que lhes foi dada é incrível. Eu também tinha uma ideia e as barreiras foram caindo conforme eu fui conhecendo esse universo, porque é um universo à parte, né? E eu percebi que é um tema que precisa ser muito mais comentado, precisa ser, muitos tabus precisam ser quebrados, muitas barreiras para chegar nesse Brasil Sem Órfãos. Fernanda, quando você disponibilizou e colocou toda a energia ali, vou fazer esse trabalho, essa exposição, vou fotografar, está definido o tema, vamos lá. Você tinha noção da realidade desses números que o Davi trouxe com relação à quantidade de órfãos que existe e também das filas que tem de crianças para serem adotadas e também da realidade de que às vezes quem quer adotar vai e busca apenas um perfil de criança. Sim, eu já havia pesquisado previamente alguns dados, até para embasar um pouco mais, mas eu também não quis pesquisar tanto, porque eu queria ouvir dessas mães algo que fosse mais real, assim, sem uma coisa floreada. Então, por trás dos números, né? Exatamente. Eu queria ouvir o relato real, né? Então, ouvindo as histórias e entendendo, eu fui entendendo o porquê. Por que existe essa lacuna que era a minha ideia inicial do projeto? Por que existem tantos casais pretendentes à adoção, mas tantas crianças esperando? E uma das questões foi isso que você citou do perfil. Saiu ontem, inclusive, uma matéria numa cidade vizinha de que existem 40 e poucos casais na fila para adotar. Aí eu fui ler, né? Sim, por quê que eles estão esperando? Porque eles querem bebês? Porque eles querem recém-nascidos? Se eles abrissem o espaço para que fossem crianças maiores, eles já teriam adotado. Essas crianças já teriam ganho um lar
E esses pais já teriam realizado e dado essa oportunidade para essa criança. Até que idade a criança fica disponível ao processo de adoção, Davi? Assim, a criança hoje, quando ela é institucionalizada, pela lei de adoção de 2009, que foi a última lei de adoção, ela pode estar num abrigo até 2 anos. E de 6 em 6 meses, a situação dessa criança e da sua família biológica é reavaliada para saber se ela volta ao convívio da família biológica. Uma vez sendo esgotadas as possibilidades dessa criança voltar para o convívio da família biológica, é destituído o poder familiar. Aí essa criança é colocada à disposição para a adoção. Então, uma vez essa criança agora estando disponível para adoção, vão se cruzar os casos de pretendentes, de perfil, e aí vai se chegar a um denominador comum, onde aquela criança vai ser apresentada para uma família pretendente e ter o momento de convivência familiar com essa família. Mas essa criança, que era para estar até 2 anos dentro de um abrigo, uma casa de acolhimento, pela lei, muitas vezes por conta da necessidade de esgotar as possibilidades ou de não ter uma equipe interdisciplinar que vá atrás de ver quem são esses parentes de família estendida, que a lei chama, é um avô, é um tio que tenha tido convivência com essa família, acaba que dura mais de 2 anos. Então tem casos, no Brasil há uma média de 4 anos ser destituído o poder familiar para a criança estar disponível. É bem uma verdade que os bebês são os preferidos, principalmente meninas brancas com menos de 2 anos. Mas a grande maioria é maior de 2 anos, na verdade mais de 5 anos, e é o que se chama de adoção tardia. Algo interessante é que quando eu e minha esposa decidimos dizer sim para a adoção, algo muito forte que ficou acordado entre nós como casal foi que nós não iríamos escolher um objeto. Então, assim, infelizmente nós temos no Brasil casos de devolução de crianças. Adota, mas de repente adota com uma ideia de ideal de criança ou de substituir uma criança perdida. Esperando uma criança perfeita. Esperando uma criança perfeita, mas não existe nem biológico nem adotivo. E se devolve essa criança como se fosse um objeto. Então nós acordamos como casal que nós não estávamos indo numa vitrine olhar uma criança, se gostássemos íamos pegar, se não gostássemos não íamos pegar. Então nós estávamos decididos que aquela criança iria ser a nossa filha, independente de saúde, de cor, de qualquer coisa. Então essa é também a nossa bandeira, essa é a nossa mensagem, que a gente deve olhar para essas crianças não como alguém que vem suprir uma necessidade pessoal, que vem realizar um sonho pessoal somente, ou nos fazer amados. Não, é daqui para lá. Nós precisamos amar essas crianças, nós precisamos ir ao encontro delas. Davi e Fernanda, vocês têm noção ou algum acesso a algum dado que indiquem as consequências, qual o futuro de crianças órfãs que não passam pela adoção, que adultos são essas crianças de ontem? Olha, a gente, depois que começou a se dedicar a essa vocação da paternidade e do movimento Brasil Sem Órfãos, a gente tem se debruçado em algumas estatísticas. Por exemplo, que no Brasil hoje nós temos 700 mil crianças que nascem por ano que não vão ter o nome do pai na certidão de nascimento. São 5,5 milhões de crianças que não têm já o nome do pai na certidão de nascimento. 30% dos brasileiros não tem para quem dar presente no 2º domingo de agosto, que é o Dia dos Pais. Essas crianças, elas sofrem consequências no seu comportamento, consequências. O Brasil é o 8º país no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, com o maior índice de suicídios de jovens e adolescentes. Nós temos uma quantidade enorme de jovens e adolescentes em instituições administradas pelo Estado. E a grande maioria dessas crianças vem de um lar oriundo da ausência de uma figura paterna ou de uma família bem estruturada, de uma convivência familiar saudável. Então nós temos estatísticas sobre 53% de meninas que engravidam na adolescência são oriundas de um lar sem um pai. Acabam casando na adolescência, mas 92% dessas meninas acabam divorciando na adolescência. Então fica um ciclo que se repete, de repente ela era filha de uma mãe que também a teve na adolescência, agora ela teve alguém na adolescência e a mãe, que é vó, tem que continuar criando a filha e agora o netinho. Então isso se repete. Então o Brasil Sem Órfãos, como livro também,
ele é uma voz para a nossa nação, para a gente despertar, para a gente restaurar primeiro aquilo que a Constituição Federal diz, que a família é base da sociedade. Artigo 226 da Constituição Federal. Então, se a base da sociedade está em crise, tudo que é construído em cima dessa base, ele vai ficar em condição de vulnerabilidade. E assim que a gente encontra hoje os nossos jovens que têm crise de identidade, crise vocacional, né? Relacionamentos supérfluos entre pais e filhos. Então, essas são uma das grandes consequências da orfandade na nossa geração. Bom, o papo está muito bom e muito edificante até, mas o nosso tempo acabou. Eu tenho que encerrar o programa e agradeço a tua participação, Davi. Muito obrigado. E também agradeço a Fernanda Obrigada. por ter feito esse trabalho, ter colocado aqui na Câmara de Vereadores, ter juntado todas essas pessoas, essas mães, filhos e até o Davi que está à frente desse movimento. Obrigado, Fernanda, por todo esse trabalho. Agradeço a oportunidade de poder mostrar o projeto e levar essa mensagem adiante. Obrigado, boa noite para vocês. Muito obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.